querem ouvir a palavra, diga glória a Deus. Olha para alguém e diga: você está aprendendo a ser feliz no simples? Eu quero encorajar vocês. Olhe para cá. Eu não sei se você percebeu, no canal da nossa igreja tem um playlist com as mensagens das SEGs. Por exemplo, o Infinitamente Mais tem todas as mensagens das SEGs. Nessa também. Então você vai lá e assiste todas as mensagens, tá? Hoje, Mateus capítulo 5, versículo de número 6. Eu estou com tanto temor e tremor de pregar essa mensagem, mas eu vou fazer. Quantos querem ouvir a palavra? Diga glória a Deus. Olha para alguém e diga: então se prepara. Mateus 5, versículo 6. Eu vou contar até 3 e vocês leem bem forte, para não precisar repetir. Vamos lá. Eu quero fazer só um pedido. Só os nossos voluntários que estão servindo se movimentem. O restante, acomoda aí, se assenta aí, que nós vamos terminar no horário para podermos ir em adoração. Hoje tem a final da Copa do Mundo. Nossa seleção não foi, precisa de muita oração. Quem sabe daqui 4 anos. Ô Senhor, amém. Tá? Então se assente aí para nós ouvirmos a palavra. Vamos contar, eu vou contar até 3 e você lê bem forte. Palavras de nosso Senhor Jesus. 1, 2, 3. Olhe para alguém e diga: você vai sair daqui hoje com uma fome diferente. Espírito da glória, eu preciso da tua ajuda mais uma vez. Nos causa fome hoje. Nos causa sede hoje. Fome de quem tu és. E fome de quem precisamos ser. Toca em nossa consciência e arranca de nós a mentalidade do mundo, porque tudo que há no mundo é desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida. E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas nós não somos mais chamados servos. O servo não sabe o que faz ao seu senhor. Nós somos teus amigos. Derrama em nós a tua fome. Em nome de Jesus. Quem diz amém? Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Me dê atenção agora. Anote. E eu quero ser muito simples e prático na palavra desta manhã. Do que é que Jesus está falando? Que felicidade é essa? Que Macários é esse? A palavra bem-aventurança, como você já ouviu aqui, o Macários é feliz, pleno, totalmente satisfeito, completo, absoluto. Eu quero pedir, se puder ter como baixar um pouquinho a luz desses mantos aqui, desses negócios, que eu estou quase morrendo. A fome que Jesus está falando aqui não é uma metáfora. E lógico que ele também não está falando da fome legítima, como desejo humano. Eu vou pedir mais uma vez, irmão, quem está entrando, entra rápido, entra já, tá bom? A palavra está sendo pregada, eu entendo, gente, que a gente tem que sair e tal, mas duvido que na nossa SEG, nos nossos... É essa fome e sede que eu estou falando, que às vezes a gente não tem. Não é só a fome no corpo, no estômago, não é a sede que seca a garganta, não é isso que o texto está falando, é além disso. Aliás, põe o texto de novo por favor. Bem-aventurados que têm fome e sede. No português não dá para perceber,
Mas no grego, essa ideia de fome e sede aqui não é momentâneo, ela é contínua. É os que sempre estão com fome e sede de justiça. É uma condição contínua. Você pode repetir após mim? Diga: uma condição contínua. Não é um episódio passageiro, é um estado permanente. Ou seja, Jesus está falando que feliz é quem vive com fome e sede de justiça. Acho que o maior problema do texto também não é só o fome e sede, mas é essa palavra justiça. Porque a nossa ideia de justiça, por mais que seja legítima a partir da nossa compreensão, ela ainda é enganada também pelo nosso senso de vingança. Por isso que justiça pode ser tratado e também visto, no nosso entendimento, como apenas fazer algo dentro da minha perspectiva de que está errado, tem que corrigir, tem que fazer, mas isso pode ser confundido pela amargura, pelo ressentimento. E quero lembrá-los que o profeta disse que a minha justiça, em relação à justiça de Deus, é trapo de imundície. Que justiça é essa? Justiça que está ligado à vontade de Deus, à lei de Deus e a comportamento de Cristo. A famosa pergunta: o que Cristo faria? Isso é justiça. Acho que vocês não me ouvem. Fome e sede de justiça é alguém que está o tempo todo procurando e desejando fazer, ser, realizar na vida do outro, nos que estão à sua volta, aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é misericordioso, aquilo que não pode ser tratado com hipocrisia, falsidade, que exige postura, atitude, sacrifício. E quero lembrá-los que isso não é a vontade de ajudar alguém uma vez, não é querer ser uma resposta dentro de uma situação uma vez, é contínuo. E também não é ajudar a partir de uma intencionalidade, de algum tipo de reciprocidade. É porque é justo, é porque é o que Deus quer, é porque é o que eu tenho que fazer, é porque Deus me chamou para fazer. Fome e sede de justiça. Esse fome e sede de justiça pode ficar distante da nossa realidade, embora o nosso mundo ainda é tomado por fome. O nosso país ainda é tomado por, e eu estou falando de maneira literal, olhe para mim. Sabe por que a gente tem dificuldade de entender esse texto? Porque a maioria esmagadora aqui talvez nunca soube o que é passar fome. Desejo de comer algo não é fome. Eu estou falando fome. Eu já tive. A gente em casa passava algumas dificuldades. E não fica bravo comigo não. Eu gostava de miojo.
eu ainda gosto, mas não pode quebrar o miojo. E em casa, estávamos passando dificuldade. Meu pai comprou 2 miojos, que era o dinheiro que tinha, e dividiu em 4. Pensa que só porque não tinha muito, aquele miojo ficou mais gostoso. Eu queria mais, não tinha mais. Nessa hora tinha chegado uma irmã que veio pedir alguma coisa para minha mãe, e eu falei: nossa pai, não tem mais. A irmã achou que a gente estava, meu Deus, ele só tem miojo, não tem mais nada. De um lado foi bom, que ela mandou uma comprona em casa. Falou: ó, Deus usou a minha fome por miojo, trazer uma provisão enorme. Eu estou falando de fome, sede. Por que Jesus fala isso para esse povo? Porque eles sabem o que é isso. A região perto do deserto, para quem já esteve em Israel sabe o que eu estou dizendo, deserto em volta, seco o clima. Naqueles dias, o Império Romano dominando, questões de impostos, e aí nós brasileiros entendemos bem, muito alto, dificuldade de comprar as coisas, de adquirir. Jesus olha para a gente dessa realidade e diz: felizes o que tem fome e sede de justiça. Por quê? Porque por causa da condição da fome e sede, isso pode criar traumas e gerar níveis de raiva, vingança, ódio, e na tentativa de fazer o que é certo, pode-se fazer algo se extrapolado para satisfazer o vazio que há aqui dentro. Ou seja, eu quero dizer a vocês esta manhã, que Jesus está dizendo para nós: se você não aprender a lidar com seus traumas, com suas dificuldades, e que isso pode ser um meio que Deus vai utilizar para colocar em você fome e sede, para ser resposta em situações que um dia você viveu. Não me ouviram? A fome e a sede de ter tido um pai, de ter tido uma mãe, de ter tido alguém presente. A fome e sede de ter sido acompanhado na infância. A fome e sede de ter alguém para me ajudar. A fome e sede de ter um casamento saudável. Eu não tive, mas agora o Senhor me resgatou. E agora o Senhor me transformou. E agora eu tenho fome e sede de ser para os outros aquilo que eu não tive. Vocês estão aqui? Acho que você não me ouviu. Eu estou dizendo que feliz é quem tem fome e sede. Por quê? Porque quando essa fome e sede é colocado no lugar certo. Eu vivi isso, eu passei por isso, eu sei o que é ser traumatizado, eu sei que é viver algo terrível, mas eu não vou viver ressentindo isso, eu não vou viver justificando isso, eu não vou viver sendo vítima disso. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou caminhar na direção dele, para que eu me torne uma resposta e um propósito para chegar na vida de pessoas e dizer: eu passei por isso, mas agora eu vou ser o pão, eu vou ser a resposta para essa situação que você está vivendo. Bem baixinho, me ouça, me ouça. Eu quero que primeiro que você entenda o que eu estou pregando. Olhe para mim. Qual é o problema disso? O problema disso é que a nossa fome e sede de justiça está sendo substituída por outra fome e sede. Qual? Por que será que temos dificuldade de ter fome e sede de justiça? E diga assim comigo: fome de. Não é fome por. Não é só ver
Deus fazendo. Eu quero ser o instrumento do que Deus está fazendo. Acho que vocês não me ouviram. O problema é que essa fome tem um contraste. E numa linguagem medicinal, o contraste é para descobrir o problema. Qual é o contraste? Olhe para mim e você vai conhecer essas palavras. Sabe por que é dificultoso ter fome e sede de justiça? Por causa do mundo em que vivemos. E que o tempo todo você entra nas redes sociais, no YouTube, aonde for, nos métodos. A palavra é sempre essa. Você tem que ter fome de poder, fome de posição, fome para conseguir o que quer, fome para ter os seus recursos, fome para sair dessa vida, fome para vencer. Essas coisas são legítimas? São. Só tem um problema. É que o discípulo de Jesus, ele não tem fome e sede para ele. Não é algo que ele só quer fazer na vida dele. É fome e sede para transbordar e transformar nos outros. Ninguém dá glória agora? Porque a sua fome para conseguir o que você quer, o que eu quero, pode nos fazer ultrapassar limites, porque nós seremos conduzidos por aquilo que queremos a qualquer custo. Então, a fome e sede de justiça não é o que eu quero só como o que é bom para mim, mas para os que estão à minha volta. E é aqui que a gente entra em contraste. Por quê? Porque a mensagem é sempre para nós. É sempre fome para o que queremos, para o que desejamos, para o que temos como meta de conquistas. E qual que é o problema? O problema é que essa fome se torna trono e esconde o vazio que nenhuma posição, nenhum recurso, nenhuma condição consegue preencher. Acho que vocês não me ouvem. Eu não prego semanalmente porque necessito, no sentido financeiro. É porque é o que eu sou chamado e o que eu amo fazer. O dia que eu parar de fazer, eu acho que dá um treco em mim. Eu acho que eu morro. E olha para cá, não é toda igreja linda como a nossa. Tem lugar que é prova. Uns irmãos olham assim meio estranho para mim. Você é o pregador? E a minha resposta é: eu acho que eu sou. Eu estou dizendo que se você fizer só de acordo com as condições favoráveis, não é fome e sede de justiça, é apenas oportunidade, porque para você já virou um bom negócio. Ninguém vai dar glória agora? Porque fome e sede de justiça é quando eu estou tomado por aquele senso de propósito, que não importa o quanto custe, não importa o que seja, não importa o quanto eu ganho, alguém vai ser transformado, alguém será arrancado dessa situação. E eu sei que eu estou mexendo em outro gatilho. Vocês estão comigo essa manhã? Hoje você não vai pular. Qual é o gatilho que eu estou mexendo? Porque
por outro lado, por que a gente fica atrás de fome de poder, fome de emprego, fome disso, fome daquilo? Porque a maioria que nasceu em ambiente de igreja, com pais pastores, também sofreram e viram pais que deram tudo para a igreja, que deram tudo para o propósito e não tiveram um equilíbrio de cuidar e de sustentar a própria casa, porque estavam tomados por uma fome e sede, e isso causou traumas. E o que eu mais ouço em filhos de pastores é: eu vi meu pai sofrer demais, eu vi minha mãe sofrer demais, minha casa não saía da igreja, nunca me levou para brincar. E esqueceu que essa fome e sede de justiça não pode só fazer para os outros e também abandonar os que estão de casa. Ninguém dá glória agora? Eu sei que eu estou mexendo em um gatilho em que algumas vezes, olha para mim, você e eu nos escondemos. Aí na galeria tem alguém comigo de só vir para o culto, porque é mais fácil vir para o culto do que se envolver. É mais fácil assistir da live, é mais fácil receber bênção. Mas eu quero te dizer que nada vai acontecer no nosso país, e nem na nossa igreja, e nem no nosso bairro, se nós não começarmos a clamar: não pelo meu carro, não pela minha empresa, não pelo meu dinheiro, coloque em mim fome e sede de justiça. Acho que você não me ouviu. Eu quero ter um problema para resolver, eu quero ter uma situação para resolver. Olha que essa oração nós não gostamos de fazer. Sabe o que é fome e sede de justiça? Eu preciso entrar ainda para explicar. Eu estou preparando você. Alguém tomado pela vontade de sempre fazer o que é justo e certo. Nesta semana eu estava para pregar em Indaiatuba, quando o meu carro deu um problema e eu tive que parar no meio da pista no posto. Fiquei preocupado, estava só eu e a Tati. Eu tinha que parar para pensar. Chegou um moço, ele olhou, eu nunca vi aquele moço. Ele olhou do interior. Aqueceu o motor? Eu falei: nem sei onde está o motor. Ele estava com o filhinho dele, frio. Ele falou: pega aí que eu vou ver. O Espírito me disse: isso é fome e sede de justiça. Nunca me viu, sabe quem eu sou, está com um filho, no frio, vai embora, deixa aí, deixa que eu vou ver. Ele me ajudou, não mudou nada na minha vida, não sabia nada, mas no momento que ele estava ali, ele me reorganizou mentalmente, porque ele me deu uma esperança. Eu acho que é isso, não, talvez possa ser isso. Ih, rapaz, eu vou tentar ligar para alguém, para ver se tem algum guincho. E naquela hora Deus estava me ministrando, porque Deus me disse: e se fosse você? E se fosse você? E aí eu me lembrei que se fosse eu, talvez eu faria que nem o sacerdote no caminho para Jericó. Eu tinha uma coisa mais importante. Eu sei que tem alguém semi-morto aqui, mas eu tenho que cumprir o meu rito, a minha tradição. Eu tenho que cumprir a minha agenda. Eu estou todo bonitinho de terno. E se fosse um levita, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer alguma coisa extraordinária. Mas de repente vem alguém que não tem roupa de igreja, não tem cara de crente, mas tem uma vontade de falar: aqui não fica, eu vou tentar dar um jeito, eu vou chamar alguém. Eu vim pregar essa manhã para um batismo que arranca as nossas máscaras, que arranca a nossa hipocrisia e que faz da gente olhar para alguém caído e falar: não tem como eu dormir sem saber que eu poderia ter feito e não fiz. Eu vou estender a minha mão. Eu queria alguém para dar glória. Não basta dizer para o coxo, pastor Marquinho, que eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, Jesus, eu te dou. Tem que estender a mão. Pedro não apenas diz em nome de Jesus ser curado, Pedro estendeu a mão, Pedro levantou ele. Alguém receba esta palavra. O evangelho que eu acredito é o evangelho que me faz estender a mão.
Olhe para cá. Eu não vou ler as palavras de um pastor agora. Eu não vou ler as palavras de um pregador agora. Eu vou ler as palavras de um coach, de um investidor financeiro. Tony Robbins disse: a verdadeira prosperidade não está no acúmulo, mas em encontrar sentido e um caminho para servir por algo maior que si mesmo. Ninguém dá glória agora? História Vanessa, eu lembro quando a gente pregava isso o tempo todo. Servir por algo maior. Servir por algo maior. E às vezes a tua prosperidade está em ter fome e sede para servir por algo maior que você mesmo. Acho que vocês não estão aqui. Quem quiser receber, receba. Diga assim comigo: se eu tiver. Desse jeito não, diga: se eu tiver disposição, fome de servir pelo que é certo, Deus vai transformar a minha fome em canção. Eu acho que vocês não me ouviram. Diga: Deus vai transformar a minha fome em música. Eu acho que você não me ouviu. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Eu acho que vocês não me ouviram. Paulo vai dizer que haja em vocês o mesmo sentimento e a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Continua o texto, pois o texto vai falar da fome e sede dele, que sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, que era algo em que devia apegar-se. Pode ir até o versículo 11. Mas ele esvaziou-se a si mesmo. Eu acho que você não me ouviu. Ele veio a ser servo, tornou-se semelhante a homens, e ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Calma, porque eles não me entenderam, pastor William. Eles não me entenderam, Elifelete. Eu não estou lendo apenas um texto. Era conhecido em toda a igreja do primeiro século. Essa é a canção de Paulo. Acho que você não me ouviu. Paulo está cantando sobre a fome e sede de Jesus. Eu estou dizendo que quando você se levanta para ser resposta, que quando você se levanta para fazer o que Deus deu, aquilo que era propósito vai se transformar em adoração. Eu acho que vocês não me ouvem. A gente não adora só quando prega, a gente não só adora quando vem para o culto, a gente adora quando estende a mão e diz: vai ter que mudar, eu vou ser resposta, Deus vai me usar para você. Diga assim comigo: eu preciso ter fome de justiça. Não, mais forte, diga: eu preciso ter fome de justiça até ficar com fome. Não me entenderam. Esther capítulo 4. Eu vou entrar na mensagem agora. O povo de Deus está sendo ameaçado por um inimigo que deu uma ordem, que tem uma data, que o povo de Deus, todos que eram judeus, iriam morrer. Quando Mardoqueu soube o que tinha acontecido, ele rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu de cinza, me ouça, e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Ele foi até a porta do palácio real. Ele não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão para entrar
ele abandonou o acesso ao palácio para publicar a sua dor como clamor de que alguma coisa tinha que ser feito. Não me ouviram? Há um tempo atrás, eu estava em casa. Aqui na nossa igreja tem uma irmã muito querida que está vivendo um milagre de alguns anos, em um processo de cura, com uma batalha contra o câncer. Um tempo atrás ela precisaria passar por uma cirurgia, e a gente sempre, entre o grupo dos pastores, recebe pedidos e entra em oração. Eu levantei de manhã para tomar o meu café, e eu falei para a Tati: você não vai tomar café? E ela: eu estou de propósito. Você que gosta de um pão com ovo de manhã e um cafezinho, o que é que está acontecendo? O que eu fiz? É propósito para eu te dar alguma coisa? Sua mãe está precisando? Meu pai? O que está acontecendo? Não. Deus me disse para eu jejuar pela irmã da igreja e ficar 3 dias. Nessa hora Deus me bateu e falou: está vendo? Você jejuou que você quer mensagem, quer revelação poderosa. Falta em nós fome e sede a ponto de ficar com fome por alguém e dizer: Senhor, eu estou ficando com fome, porque eu quero a tua resposta, não na minha vida, na vida de alguém. Pergunta para alguém aí, diga: qual foi a última vez que você jejuou por alguém? Pergunta luta. Ficou difícil essa manhã, não foi? Qual foi? Alguém que não tinha a ver com o seu círculo, que não tinha nada para te dar. E aí na glória agora, que você viu que o diabo estava se levantando, que a injustiça estava acontecendo. Qual foi a última vez que eu não orei porque eu precisava de uma resposta para aquela semana? Qual foi a última vez que eu fiz como Daniel? Ele não orou e jejuou para saber qual é o próximo milagre. Ele orou e jejuou porque ele queria que Deus desse resposta para que a sua nação saísse do pecado. Vocês estão aqui? Que Deus levante gente como Mardoqueu. Eu não posso aceitar o inimigo mexer com as nossas crianças, com os nossos jovens, com os nossos casamentos, e a gente só viver de conferência em conferência, dentro de igreja, escondido, vendo as coisas acontecerem à nossa volta. Mas se não é comigo, está tudo bem. Domingo eu vou lá na igreja, está tudo resolvido. Que avivamento é esse que a gente quer? Que só fala em línguas e depois volta para casa para curtir a série. Deus está dizendo: eu te abençoei para isso, só para você ficar de playboyzinho. Estou abençoado, que coisa boa. Deus está dizendo: eu vou mexer na tua estrutura, porque eu estou querendo gente que tem fome e sede, para clamar por situações, para levantar em atitude, e sabe que vai mexer em coisa que vai dar problema. O inimigo vai se levantar, a situação vai ficar pior, mas os filhos de Deus têm que se manifestar. Eu vou pregar até alguém reagir agora. Bate na mão de uns 3 e diga: você tem que fazer alguma coisa. Diga: você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa.
Você tem que fazer alguma coisa. Mas orar resolve? Resolve. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos. Eu queria alguém comigo, pastor Alane. Eu vou pregar. Será que nós vamos continuar vendo, pastor Marquinho, notícia atrás de notícia? É abuso, é pedofilia, e a gente não vai fazer nada, pois a gente se levanta dizendo: Senhor, Senhor, faz alguma coisa. Tem alguém que pode levantar as mãos e fazer como Mardoqueu? Chega, chega, vem com resposta. Tem alguém para levantar as duas mãos? Tem alguém aí na galeria? Eu estou sozinho aqui. Não pode ser só na minha casa, não pode ser só na minha família. Eu tenho que fazer alguma coisa. Diga comigo. Diga que Deus coloca em mim. Para quem gosta de frase, aprendi isso com o pastor Marcos. Diga que Deus coloca em mim fome de justiça, a ponto de preferir arriscar a própria posição do que permanecer confortável enquanto outros perecem. Eu vou resolver o problema de todo mundo, sim ou não? Mas pelo menos começando de quem está à minha volta. Vocês não dão aleluia? Vou tentar de novo. Vou resolver o problema de todo mundo? Mas eu não sei quem está à minha volta. Vocês não entenderam, não teriam reagido. Eu vou tentar de novo. Olha para cá. Olha para cá. Alguém acreditaria que aquele menino de 4 anos que não falava por ser autista, a igreja ia entrar em casa, irmã Marta ia cuidar da minha mãe, Sebastião Isaías Machado, pastor Machado, ia cuidar do meu pai, ia me ensinar a Bíblia, e ele saberia que aquela família perturbada e estranha ia ter um garoto que ia pregar o Brasil todo e alguns países anunciando a palavra? Você está aqui? Você não sabe quem está do teu lado. Depois dessa, se você não der glória, eu vou embora. Olha para alguém e diga: você não sabe quem está do teu lado. Diga: você não sabe quem Deus está preparando. Você não sabe quem Deus está escolhendo. Eu acho que você não me ouviu. Eu posso liberar uma palavra? Eu estou sozinho aqui. Eu não posso acreditar que nós vamos ficar escondidos e vamos ficar em debatinho no Instagram. Eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, e a gente está igualzinho. A gente está igualzinho, Oliferete. A gente está igualzinho, pastor Roger, os discípulos e os fariseus. O demônio não sai. Por que é que não sai? Enquanto a gente debate sobre demônio que não sai, o demônio está pegando o menino, joga na água, joga no fogo. Pois eu vim essa manhã para dizer que nós estamos descendo a montanha e esse demônio vai ter que bater em retirada. Segura, segura. Olha para alguém e diga: você está confortável no palácio, não está? Diga: mas tem uma fome vindo aí. Coloca para mim, versículo de número 14, do capítulo 4. Mardoqueu manda uma palavra lá para Esther, que está lá caladinha, rainhazinha, puríssimazinha, bonitinha. Hein, puríssimazinha? Só vem para o culto, bonitinha, pronto. Aí Deus diz: é sério que você acha que eu te coloquei uma coroa na sua cabeça só para você ficar sem fazer nada? Se você ficar calada, Deus não vai deixar de ser Deus. Se você não tem fome e sede de fazer o que Deus manda você fazer, Ele vai levantar outro, menos capacitado, mas mais disposto. Tem alguém aqui ou eu estou sozinho?
Tem alguém? É porque eu sei falar. Olha o meu currículo. Com essa preguiça emocional e essa justificativa, fica onde você está. Eu vou pregar até alguém receber. Se você acha que Deus é refém de você, até as pedras clamam quando Ele quer. Ele sabe fazer mula falar. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando. Eu queria pelo menos 33 essa manhã. Não escolhe outro não, Deus, pode ser eu quero que seja eu. Tem alguém querendo ser escolhido? Olha para mim. Segura. Deixa eu colocar meu óculos, senão fica o Bartimeu. Tem uma luz poderosa aqui. Pronto. Estou vendo. Se você ficar calada, socorro e livramento surgirão de outra parte. Me ajuda, eu já vou encerrar. Só se você quiser, fala como eu vou falar para o ancião aqui, pastor Dalton. Diga para alguém: você vai deixar mesmo Deus levantar outro só porque você não quer fazer o que tem que ser feito? Vocês estão aqui? Mas daí vão falar mal de mim. Daí vai tirar minha posição. Aí vão se levantar contra mim. Fica vivendo essa vida medíocre, confortávelzinha. Eu vou falar, tem alguém que recebe essa manhã? Fica aí com essa sua vidinha medíocre, com o seu carrinho, seu salarinho. Não mudou ninguém. Quando morrer ninguém nem vai ter saudade de ti, porque nunca te viu fazer nada. Pois eu quero, quando eu morrer, que o inferno fique. Ele foi, pega aí. Ele pode até ter ido, mas deixou um montão querendo fazer também. Tem alguém que recebe? Começa pelos teus filhos. Vou pregar para quem quer. Começa pelos teus filhos. A fome de Deus que está em você vai passar pelos teus filhos, pelos filhos dos teus filhos. Eu vou pregar até alguém receber. Deus levanta uma geração apaixonada. Segura. Segura, cadê? Você e a sua família, vocês morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Pergunta para alguém, diga: você não entendeu o que Deus está fazendo? Não me ouviram. Você teve desejo de estudar coisas que antes você nem queria, só para você ter uma formação? Deus te fez ter amizades que outros pagariam para ter, só para você dizer: meu amiguinho, coloquei no stories. Pode ser bobo, pode ser bobo. Você não percebe? Existem pessoas que eu jamais vou atingir como pregador, mas você vai ter que atingir no ambiente que Deus te colocou. Acho que você não me ouve. Pastor, mas vai ser luta. É fome até ficar com fome. Por isso eu vou embora. Coloca versículo de número 15 e 16. Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Se vocês, essa é a resposta que nós vamos dar essa manhã. Reúna todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem, 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 jejuem. Queria 33 para entender. É fome até ficar com fome. Não comam, nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Agora era para alguém da glória. Eu e as minhas criadas, vocês não estão me ouvindo, vocês não estão me ouvindo. As servas persas vai ter comportamento de judeu. Acho que você não me ouviu. Deus está dizendo: eu vou colocar tanta fome e sede de você, que até quem está à tua volta vai começar a obedecer e seguir o comportamento. Eu acho que você não me ouviu. Você não vai pregar com palavras, mas a tua atitude
atitude. À medida que você começa a se mover, alguém diz: ué, eu vou fazer também, eu também quero fazer isso. Eu queria alguém para receber o que eu estou pregando agora. Segura, continua, porque como vocês, depois disso eu vou ao rei. Eu acho que você não me ouviu. Ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Não me ouviram? É fome e sede de justiça, não a justiça da lei da Pérsia, a justiça que vem do alto, a justiça que vem de Deus. Quem quiser receber, receba, pois a Bíblia diz, pastor Naldo, que quem tem fome e sede de justiça, eles vão ser satisfeitos. Eles vão ser. Olha para cá, Esther tem que se desintoxicar da sua fama, do seu ego, da comida do reino, e ela vai ficar agora com fome e sede do pão que desceu do céu. Eu acho que você não me ouviu. 3 dias depois, lá entra Esther, o estômago vazio, mas o espírito cheio. Eu queria alguém agora, e não pensa que ela está sozinha. Ela não está sozinha. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e o livra. Eu queria alguém para dar glória agora. Quando Esther chegou, o rei tem 2 opções: ou condena e manda ela morrer, ou estende o cetro para ela. Eu queria alguém para dar glória agora, pois Deus manda eu te dizer: você está a um passo de viver uma resposta e um favor. Eu queria alguém para receber agora. Esther não está fazendo para si, Esther está fazendo para os outros. Ó Deus, é a minha oração. Levante homens e mulheres a ponto de fazer Deus mudar a sentença em favor da vida de alguém. Tem alguém essa manhã que pode levantar as mãos e dizer: ó Deus, muda essa realidade. Faz um favor para mim, me dê só um pouco de retorno. Faz um favor para mim. Veio o nome de alguém na sua mente agora, alguém que você sabe que precisa. Eu vou te dar 1 minuto para você estender as mãos e clamar por essa pessoa agora. Alguém que não tem dinheiro para comprar um remédio. Alguém que não tem dinheiro para comprar fralda para o bebê. A gente tem que encher esse mercado solidário. Porque o que é compra para alguns de nós gastam num dia no restaurante. Levante as mãos enquanto você clama por alguém. Enquanto você clama por uma situação de justiça. A gente não pode ser uma igreja com o evangelho de fariseu. Eu não posso ser um pastor assim. Eu vou usar só mais um texto enquanto você clama. Se assente um pouco. Eu vou encerrar. Diga comigo: eu tenho que ter fome. Não, mais forte, diga: eu tenho que ter fome de justiça, a ponto de enxergar o outro.
Coloca Marcos 6,30 para mim. Eu vou fechar meu esboço. Marcos 6,30 para mim. Galeria, fica comigo no telão. Deixa eu só descer um pouquinho. Eu preciso ter um tempo aqui. Fica comigo, galeria, fica comigo. Diga bem forte, diga: João Batista morreu. Olha para mim, sabe quem é João Batista? Ele preparou o caminho do nosso Senhor e ele era primo de nosso Senhor. Jesus acabou de ouvir que na festa do aniversário de Herodes, uma tragédia aconteceu. Morreu João. Perdeu a cabeça. Como é que Jesus está? Absolutamente de luto. Perder alguém nunca é fácil. Principalmente quando é o dono da vida que está perdendo alguém. Os discípulos estão vindo de missão. Coloca o próximo versículo, 31. Os discípulos não tinham nem tempo de comer. Era tanta gente. Jesus olhou naquela hora. Eu estou falando de fome e sede de justiça. Ele olha. E eu pensei que ele está de luto. João morreu. Mas ao invés de se preocupar com a dor dele, que está doendo, ele ainda tem que se preocupar com a fome dos discípulos. Então ele diz para os discípulos: venham comigo para um lugar deserto. Eu tenho um tempo sozinho, vocês descansam. Mas olha o texto agora, versículo 32. Eles foram para o lugar deserto. 33. Pode continuar. Quando a multidão viu que ele se retirou, correram até ele de todas as cidades, gente de perto, gente de longe. Lembre-se, ele está de luto e os discípulos com fome. Pastores, eu só sou um garoto, mas me ouça. Eu já tirei isso da minha cabeça. O povo não vai entender o nosso luto e a nossa fome. Porque eles acham que quem tem Deus e quem é usado por Deus não tem luto, não passa fome. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa igreja, eu entrei no banheiro, o irmão olhou para mim: pastor, você vem no banheiro? Eu falei: não, sou robô. Android. Continua o texto. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, é aqui que me quebra. É aqui que me quebra. Porque se eu vejo aquela multidão, eu falo para os discípulos: entra no barco correndo, vai. Mas a fome e sede de justiça dele é tão grande, porque ele viu mais do que gente. Ele viu ovelhas que não têm pastor, e que estavam vendo um pastor pela primeira vez. Acho que vocês não me ouviram. Ele quebra o luto dele. Eu não sei porque vocês não reagem. Ele para o descanso dos discípulos. E começa a pregar de luto.
e ensinar muitas coisas. Pastor, tem que ter tempo de descanso. Jesus vai fazer isso. Mas nesse momento ele entendeu, que agora não era a hora. Tem uma fome dentro dele, tem uma sede dentro dele. Ele precisava, não porque ele tinha todo motivo para falar, não preciso fazer agora. Mas está escrito que quem tem fome e sede de justiça, eles serão satisfeitos, eles serão. Se vocês vão dizer aleluia, ele não se preocupou apenas com a fome dos discípulos. Continua o texto. Enquanto ele está pregando, os discípulos se aproximam, mas em outro lugar se diz em João, que ele pergunta: eles não têm o que comer? Os discípulos dizem: este é um lugar deserto e já é tarde. Continua. Os discípulos fazem, continua o texto, os discípulos fazem o que eu falaria. Pode continuar o próximo versículo. Os discípulos dizem: manda o povo embora. Eu ia falar: manda, já ficou, já pregou, vai. Mas Jesus não apenas sabe a fome deles, Jesus sabe o estado corporal deles. Eles sabem que eles não vão ter força para ir. Continua o texto, continua. Vocês deem algo para eles comerem. Você não me ouve? Os discípulos também estavam com fome. Mas talvez a tua fome vai ser respondida quando você começar a se mover. Aonde é que está escrito? Está escrito, eu ouvi a Bíblia dizer que tem uma viúva num lugar, que ela e o filho dela iam morrer. Aí chegou um profeta estranho e falou assim: tem um pão? Ela falou: que pão? Eu estou pegando um gravetinho, porque se eu pegar esse gravetinho, eu vou conseguir fazer um bolo para mim e para o meu filho e vamos morrer. O profeta falou: bolo para você, para o seu filho, nada. Faz um bolinho pequeno para mim. Pois se eu sou ela, eu falava: perturbação. Quer que eu morra com fome? Assim vive o Senhor, que se você tiver fé para saciar a minha fome, durante esse tempo de seca, não faltará farinha na panela, e nem azeite na botija. Vocês não estão aqui, segura para receber, e eu vou encerrar agora, segura, olha para cá. Não tem dinheiro, arruma um jeito. Continua o texto. Alguém disse: quantos pães vocês têm? Alguém ficou sabendo que tinha alguém lá, um rapaz, ele tinha o quê? Vocês estão aqui, eu quero gente com fome e vontade de receber palavra. Ele tinha o quê? Olha para alguém e diga: você sabe o nome desse menino? Pergunta para alguém e diga: sabe o nome desse menino? Então diga para essa pessoa e fala o seu nome para ela. Fala o seu nome para ela. Diga: eu vou ser esse menino hoje. Eu vou tentar de novo, pastor. Elas não me entenderam. Seu Ronaldo, eu quero ser esse menino. Eu não tenho muita coisa não, mas ninguém vai ficar com fome perto de mim. Pega meus 5 pães, pega os meus 2 peixes, pega o que eu tenho, faz alguma coisa. Será que tem alguém aqui essa manhã que tem alguma coisa para dar para ele? Fica de pé. Fica de pé. Levante as mãos. Mostra seu braço forte. Levante as mãos e cante com força. Mostra essa geração seus prodígios e sinais.
Ninguém se move agora. Eu tenho 9 minutos, me ouça. Isso aqui não é uma música só para a gente pular, não. Você está ouvindo isso? Essa música é de quem tem fome e sede. Faz alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa, Deus. Olha o meu país, faz alguma coisa, Deus. Olha as famílias, faz alguma coisa, Deus. Eu peguei uma igreja agora para levantar as mãos. Não ora por você. Eu quero que você clame agora. Senhor, me habilita para isso. Coloca fome e sede em mim. Fome e sede em mim. Se você quiser, só se quiser, como o Afonso está fazendo ali. Não, pastor, eu quero dobrar o meu joelho, eu quero vir para o altar. Se você quiser, quem tem fome e sede, Deus. Agora segura, bem baixinho, porque o que eu vou falar é muito sério. Quando Deus colocar essa fome, essa sede, talvez você vá correr riscos. Talvez Deus te coloque em lugares que vai te desafiar. Talvez Deus vai te colocar em situações que você vai falar, meu Deus, mas Ele manda eu te dizer, eu quero usar você. Talvez você vai pegar casos que vai dizer, isso aqui é muito difícil, meu Deus, mas ninguém vai fazer. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Ele manda eu te dizer, eu quero usar pessoas que têm fome e sede. Eu quero usar pessoas que digam, pode usar minha vida, pode usar minha casa. Não é sobre vender livro, não é sobre ficar famoso. Eu quero ser resposta, eu quero ser resposta. Pode começar na minha vida, pode começar no meu lar, pode começar no meu trabalho. Se você quiser dobrar o joelho onde você está, fique à vontade. Aí na galeria, aqui embaixo, só não fique diferente, só não fique indiferente. Diga para Deus, faz alguma coisa na minha vida, me usa para alguém. A minha casa está aberta, minha família está aberta. Nós vamos louvar com esse louvor. Vem, levante as mãos. Alguém se move agora. Bem baixinho. Eu não quero ninguém me olhando, irmão. É fome e sede de justiça. Levante as mãos, toda a igreja, por um momento. Se você não consegue ficar com as mãos estendidas por alguém, é melhor a gente se converter agora. Tem uma nação precisando, tem países precisando, tem alguém do teu bairro precisando, tem alguém do teu lar, tem jovens, tem adolescentes, do outro lado da rua tem crianças. Eu queria alguém comigo agora. Levante as mãos. Eu vou deixar o microfone e nós vamos cantar com alma, e nós vamos clamar dizendo, faz alguma coisa, Deus. Faz alguma coisa, Deus. Me usa com fome e sede. Vem agora, vem aonde você estiver. Quem está no altar, fique no altar. Pegue na mão que está ao seu lado, nós vamos orar juntos. Deus conta com você. Diga para alguém aí, Deus conta com você. Com você.
Eu vou pedir para Deus discernimento, sabedoria, porque nós seremos solucionadores de problemas. Ué, Deus não pode levantar um outro Martin Luther King? Deus não pode levantar outras mulheres como Edmeia Williams, que entra dentro de uma favela e muda a realidade? Quebra o meu orgulho, Senhor. Não nos deixa ser uma igreja que só olha para nós mesmos. Faz ser verdade em nós. Pai, em nome de Jesus, nós oramos essa manhã. Todas as vezes que eu estou cansado, que eu falo, não, eu vou parar. Lógico que tem que descansar mesmo. Mas quando eu percebo que é só o meu ego gritando, eu me lembro da oração que eu fiz no carro, há 15 anos atrás. Eu me gastarei, e me deixarei gastar. Eu quero viver por algo maior. Eu sei que tem mais. É essa mensagem que eu quero deixar para os meus filhos, para a minha geração. Que Deus levante homens e mulheres no altar, nas terapias, nas empresas, nos negócios. Pastores, profetas, psicólogos, terapeutas, advogados, empresários, músicos, aonde for. Nos poderes. O mundo está podre. Cadê o sal da terra? Está tudo escuro. Cadê a luz do mundo? E se não tiver Pix? E se não pagar minha oferta? Deus vai me sustentar. Batiza-nos, ó Deus, com fome e sede de justiça. Que perigo! Que Deus dê sabedoria agora e estratégia. E não tenha medo de começar problemas aparecerem, coisas escondidas. Justiça e equidade é a base do trono. Me permita orar pelos nossos pastores agora. Sabedoria. De tantos casos e tantas situações, Deus nos levantará como resposta. Aos líderes, despeça o teu povo em paz, Pai, com fome e sede de justiça. Estende as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito esteja com todos. Saia daqui dizendo: coloca fome e sede em mim, e vou fazer mais ainda. Meu Deus, até eu estou com medo. Mas saia daqui dizendo: Deus, me mostra alguém para ajudar hoje. Nem que seja com uma oração, com uma mensagem. Me ajuda a ser resposta. Que Deus te abençoe por a fé. Aplauda o nome do Senhor Jesus.